Olá, pessoas! Eu sou a Juliana e esse aqui é o curtinho da semana, que hoje vai falar sobre os eclipses, né? Já que a gente vai ter um agora, dia 7 de setembro. Então vamos lá. Na astrologia, os eclipses, tanto solares quanto os lunares, eles são considerados, assim, eventos de grande impacto e eles geralmente marcam algum momento de transição. E isso pode trazer alguma mudança, alguma revelação importante, e pode ser tanto em questões pessoais quanto em questões coletivas. Mas existe uma diferença de análise quando a gente está falando de eclipse e de eixo de eclipse, que são os nodos lunares. Os nodos lunares, eles são pontos fixos no mapa, por signo e por casa, e a gente usa isso para interpretar o seu caminho de evolução. Ele representa um eixo de aprendizado entre passado, nó do sul, e futuro, nó do norte. E nesse caso, o passado não tem nada a ver com vidas passadas ou com o seu passado, mas sim com hábitos passados. E o mesmo vale para quando a gente está falando de futuro, tá? Não tem nada a ver com previsão de futuro, mas sim com um caminho a ser construído em direção a novos hábitos. Lembrando que aqui a gente está sempre falando de comportamento. Então, esses são pontos estáticos no seu mapa de nascimento. Os nodos lunares são pontos estáticos no seu mapa de nascimento e eles vão mostrar lições de vidas, lições que podem ser profundas, duradouras, e por isso que ele é interpretado como uma questão relacionada com o propósito de vida. E eles são muito importantes na interpretação do mapa, porque eles acabam dando uma boa dica de como que é que você pode se desenvolver, aonde quer que você escorrega, porque você fica preso ali em algum hábito antigo que precisa ser superado, tá? Agora, quando a gente está falando de eclipse, bom, os eclipses, eles já são eventos mais temporários, eles ocorrem ali a cada 4 a 6 vezes no ano, então eles são interpretados como gatilhos que acabam acelerando os processos ligados a esses eixos de nodos ou tema daquela temporada. Então ele tem um efeito mais imediato, às vezes se estendendo ali por um período de 6 meses, e os assuntos geralmente são mais interpretados de forma coletiva. Não que não tenha lá sua importância na questão individual, é claro que tem. Mas a forma de interpretar acaba sendo um pouquinho diferente dependendo da situação. Por exemplo, agora a gente está vivendo um eixo de eclipse de nó do norte em peixes e nó do sul em virgem. Então, em uma análise pessoal, a gente leva em consideração o que é que tem no seu mapa nesses dois signos. Lembrando que o nó do norte sugere um caminho e o nó do sul uma bagagem. E nesse caso é um nó do norte em peixes, sugerindo ali uma entrega livre de cobranças do nó do sul em virgem, né? Um desenvolvimento de uma compaixão sem se perder na autocompaixão, no autoflagelo, aprender a confiar mais no fluxo da vida e por aí vai. Então você vai olhar aí no seu mapa e vai ver o que é que você tem nesse eixo e combinar essas duas informações. Se você tem o Mercúrio lá, por exemplo, é a sua comunicação que vai sentir essas questões de desenvolver uma comunicação mais confiante, intuitiva, sem devaneios. Se é uma Vênus, por exemplo, é a sua forma de se relacionar que pode passar por alguma situação de aprender a confiar mais sem se perder no excesso de controle, no excesso de compaixão e por aí vai. E aí, mesmo que você não tenha nada nesse eixo, tá? Isso acontece em alguma área da tua vida, porque todo mundo tem todos os signos. Então, em algum cenário, esses ensinamentos, eles vão acontecer na sua vida, e quando mudar o eixo, muda as questões. Mas a gente sempre vai ter um chamado para desenvolver nesse sentido de deixar para trás um comportamento antigo e abrir espaço para a oportunidade de um novo comportamento se manifestar. Então, em resumo do resumo, é mais ou menos isso quando a gente está falando de eclipses. E quando você vê aí algum astrólogo falando que vai ter eclipse, tal signo, corre, olha lá no seu mapa para saber como que você vai perceber isso. Também é legal saber se vai ser um eclipse lunar ou solar, porque tem diferença. O eclipse lunar, ele acontece sempre numa lua cheia. Então é um momento de transbordamento de emoções. Ele pode simbolizar um momento da sua vida em que, sei lá, alguns acontecimentos eles podem trazer algumas revelações emocionais, não alguma coisa que você não sabia e vai ficar sabendo, mas às vezes alguma revelação sobre você mesmo. Pode indicar também o fim de uma situação, de algum padrão de comportamento, alguma coisa que já não serve mais para você daqui para frente. E muitas vezes isso vem acompanhado de surpresa, tá? De revelação, enfim.
E quando a gente está falando de um eclipse solar, a gente está falando de coisas novas, porque ele acontece na fase da lua nova. Então sugere uma fase de começo. E isso às vezes vem acompanhado de reviravolta na vida. Alguma coisa que muda tudo de direção. E claro que isso vai depender muito de como que tá essa história aí no seu mapa, naquele eixo do eclipse em questão, tá? O eclipse, geralmente, ele acontece em pares. Então, o eclipse solar e o eclipse lunar, às vezes até em trio. Então, a gente sempre vai ter uma oportunidade aí para transbordar as emoções, para soltar a mão de comportamento que já não serve mais, para abrir espaço para coisas novas na nossa vida, né, gente? Mas lembre-se, não é um passe de mágica, tá? É um processo de transformação que pode durar até 6 meses. E se você vai saber aproveitar essas coisas ou essas oportunidades, também é uma outra questão muito importante que depende única e exclusivamente de você. Porque autoconhecimento é uma tarefa individual e intransferível. Certo, pessoas? É isso. Até o próximo. Tchau!